Uma nação pequena no leste europeu e com um passado de múltiplas influências. Alma romena, estética soviética, monumentos incríveis e um forte amor pela produção de vinhos. Embarque comigo em uma jornada por um país ainda desconhecido por muitos. Bem-vindos a Moldávia. Hoje, mais uma vez, estaremos na estrada, primeiramente com um táxi devidamente abençoado, e depois com as nossas boas e velhas marshrutkas, as vans compartilhadas da antiga União Soviética e ainda muito populares em todo o leste europeu. Nosso destino será Comrat, a capital da região autônoma da Gagáusia, no sul da Moldávia. Uma região etnicamente diversa e com uma língua própria, mas com uma óbvia influência russa e uma tendência pró-Kremlin até mesmo nos dias atuais, em múltiplos aspectos. Como podem observar, o caminho é cheio de campos, afinal essa região é muito agrícola e a produção de vinhos é uma das bases da economia local. Ao chegar na cidade, vemos através dos antigos carros Lada que alguns elementos da vida soviética ainda não mudaram. As estações vazias, a cidade deserta e os edifícios residenciais em blocos nos dizem que por aqui a vida pouco mudou desde 1991. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui da Moldávia. Estamos hoje em uma região autônoma do país e que também já foi motivos de tensões e de certa forma ainda garante com que a Moldávia não progrida para a União Europeia. Nós estamos na Gagáusia, essa região tão particular, com umas características tão peculiares que eu vou contar hoje no vídeo para vocês. Então me acompanhe, faça parte dessa comunidade, deixe seus comentários e também se inscreva no canal. A região como um todo tem apenas 134 mil habitantes, dos quais cerca de 26 mil vivem na capital Comrat. A estrutura de uma das praças centrais lembra a cidade de Belzi, que já mostrei para vocês no último vídeo, assim como outras cidades pequenas da antiga União Soviética. Bom, eu já falei aqui para vocês sobre a guerra do Afeganistão, a guerra afegão-soviética, né? Quando eu estive no Afeganistão, essa que aconteceu mais ou menos em 1979, 1989, e que aparentemente teve também aqui alguns cidadãos dessa cidade que foram para o fronte. Até está escrito aqui Afeganistão, eu não falo russo, mas entendo o alfabeto deles, e provavelmente alguns aqui de Comrat morreram. E você vê que a influência russa ela é muito grande aqui. Inclusive, essa é a língua preferida, a língua mais falada aqui, a língua que é utilizada nas escolas dentro de grande parte da Gagáusia. Todo o aspecto militarizado da antiga União Soviética é ainda muito presente na Rússia, Bielorrússia e também por aqui, através desses cartazes. A adaptação da estética militarizada à vida pós-soviética envolveu a reintrodução de aspectos religiosos na sociedade, a exemplo de catedrais e igrejas, em sua maioria ortodoxas, espalhadas pelas cidades. O apelo militar religioso tornou-se um dos elementos centrais desse novo movimento liderado pela Rússia, mas absorvido por muitas nações em sua esfera de influência, o que inclui também várias partes da Moldávia. É bom ressaltar que essas impressões podem variar de acordo com a região e a idade das pessoas, mas, de maneira geral, essa aproximação do povo gagauz com os russos é evidente em toda a sociedade. Bom, e para começo de conversa, a Gagáusia é uma região muito pequena, com um pouco mais de 100 mil habitantes. Nós temos aqui
uma população túrquica que tem sua origem nos povos turcos. E apesar de tudo isso, eles são fervorosos cristãos ortodoxos. Há várias teorias de onde eles seriam provenientes. Muitos falam da Bulgária, de outras regiões dos Balcãs. Afinal, os otomanos, os turcos, dominaram parte dessa região. Mas nós temos aqui hoje uma população que foi bastante russificada no aspecto cultural. Eles são etnicamente diferentes, tem outra língua, o Gagauz, que é uma língua também túrquica, mas quase todo mundo fala russo, e o modo de vida da antiga União Soviética ele é bastante predominante, até mesmo pelo fato da população, após a queda da União Soviética, ainda escolher relações muito próximas à Rússia em detrimento de relações próximas à União Europeia, à Romênia e a outras regiões aqui da Europa. A gente vê que a bela igreja ortodoxa aqui é um exemplo disso, e que este modo de vida ele permanece pelo menos há uns, vamos dizer assim, 6, 7 séculos pelo menos. Bom, pessoal, eu aproveito para falar para vocês sobre uma questão interessante. Aqui a região da Gagáusia, como eu falei, ela tem uma população túrquica, uma população etnicamente diferente, e apesar da língua Gagauz não ser ensinada nas escolas, esse é um motivo de orgulho regional. E, inclusive, essas questões tão específicas de uma população tão pequena, de 100 e poucos mil habitantes, acaba sendo um entrave para que a Moldávia queira, de certa forma, no futuro, se juntar com a Romênia, onde os etnicamente romenos e moldavos acabam sendo quase o mesmo grupo, ou até mesmo na União Europeia, já que as pessoas aqui querem uma maior aproximação com a Rússia. E eles têm um poder de decisão muito forte, porque na própria Constituição da Moldávia, que foi refeita no final dos anos 90, no meio dos anos 90, ela diz que caso a Moldávia se junte com a Romênia, a Gagáusia teria o direito da sua autodeterminação externa, portanto a sua independência, o que diminuiria essa região. A gente vê que há vários plebiscitos para ver se novas cidades onde tem maior população gagauz pode se juntar a essa região autônoma ou não. Enfim, é uma grande confusão que também é resquício da época soviética, onde não se falava muito dessas questões, mas a partir do momento que o antigo país comunista colapsou, todas essas pequenas nuances vão aparecendo e cada grupo quer fazer com que a sua voz seja ouvida. Inclusive houve a proposta de que a Moldávia se tornasse uma república federativa com 3 unidades, a Transnistria, a Gagáusia e também a Moldávia, mas isso não foi aceito, até porque essas duas regiões autônomas, e uma delas que declarou a independência unilateralmente, eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, elas acabam sendo muito pouco no aspecto populacional e econômico, o que aí não faria muito sentido para a Moldávia querer ter querer aceitar estar numa situação de igualdade e não superioridade. Enfim, são vários assuntos. Espero que vocês estejam gostando do vídeo e acompanhem à medida que eu vou mostrando mais pontos interessantes dessa cidade tão peculiar aqui em Comrat. No aspecto do turismo convencional, a Gagáusia realmente não tem muito o que oferecer. Mas do ponto de vista do turismo alternativo, é uma localidade interessante por se tratar de uma minoria étnica com grande poder político em suas mãos por ter um aliado externo poderoso, a Rússia. Para minha surpresa, havia muitas mulheres jovens com bebês e filhos pequenos andando pelas praças da cidade. Vemos uma vida simples, com comércio local, sem grandes extravagâncias, poucos restaurantes e, consequentemente, pouco movimento. O posto executivo mais importante da Gagáusia é o do governador da Gagáusia, eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos, tendo poder sobre todos os órgãos da administração pública da região, mas também sendo membro do governo da República da Moldávia. Para que uma pessoa tenha elegibilidade, entre outros critérios, é também necessária a fluência na língua gagauz, uma das 3 línguas oficiais da região, ao lado do romeno e do russo. Apesar do russo ser amplamente usado nas esferas da vida social, já que a maioria das escolas ensina tudo nessa língua. A bandeira da região também é frequentemente vista nas ruas e nos edifícios governamentais, com 3 faixas,
em azul, branco e vermelho e 3 estrelas, simbolizando passado, presente e futuro, ou de maneira alternativa, os 3 municípios principais da Gagáusia, Comrat, Teadir-Lunga e Vulcanesti. Antigos símbolos soviéticos estão em pé de maneira intacta, a exemplo dessa estátua de Vladimir Ilyich Lenin, líder soviético ainda reverenciado em muitas localidades. Então, pessoal, vocês conseguem ver a importância que tem a União Soviética até os dias de hoje, quando algumas cidades decidem não retirar os monumentos comunistas. Já mostrei para vocês em outras cidades aqui na Moldávia que eles tentam esconder, né, grande parte dessas insígnias, mas em outras cidades isso é explicitamente aberto, como essa estátua de Vladimir Lenin aqui perto do prédio governamental de Comrat, e a gente vê que isso está na maior naturalidade, sem menor problema. Isso daqui eu já vi em outras cidades espalhadas pela antiga União Soviética, pela Bielorrússia, pelo Quirguistão, até mesmo aqui na Moldávia, e é interessante você observar essas mudanças, essas nuances, essa ideia que a gente tem que todo mundo odeia aquela época, que foi tudo horrível. Muitas pessoas falam daquela época com muito saudosismo, a exemplo de você consegue ver essa sociedade ainda desta maneira e esses símbolos ainda presentes. Se você gosta do canal e dessa abordagem histórica e política nas viagens, se inscreva, faça parte dessa comunidade deixando aqui suas sugestões e também as suas opiniões. Continuando o passeio, vemos uma fachada de uma das escolas, com o letreiro escrito nas 3 línguas oficiais da região: romeno, gagauz e russo. As relações entre a Turquia e a Gagáusia se intensificaram bastante nos últimos anos. Inclusive, em Comrat, há um consulado geral da Turquia, algo que seria pouco provável em uma cidade de 20 mil habitantes, caso não existissem as próximas relações diplomáticas. Os edifícios e a arquitetura por aqui seguem o estilo soviético clássico de sempre, e pouco parece mudar. Vemos que essa região, apesar de suas particularidades linguísticas e sua origem bem diferente dos demais povos dessa região do leste europeu, se integrou bem à mentalidade soviética, cultivada aqui por muitas décadas. E por isso, as próximas relações com Moscou se tornam compreensíveis. E a vida urbana aqui, ela ainda é pequena na região da Gagáusia. A maior parte das pessoas vive no campo e trabalha com a agricultura, principalmente na produção de vinho, que é o forte da Moldávia em geral, mas essa região aqui no sul também temos grandes vinícolas. E portanto a vida na capital, ela é muito tranquila, né? A gente vê que não tem grandes coisas aqui, mas é interessante você imaginar como que deveria ser naquela época, na época soviética, em que tinha um certo destaque, né? Antes aqui era um pouco mais desenvolvido, a população era maior, e agora passa por um declínio, assim como todas as outras regiões da Moldávia, até a própria Rússia passa por uma grande dificuldade, né? Enfim, fico feliz de estar aqui sempre mostrando tudo para vocês. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a polícia não é muito agradável, ainda é estilo soviético, mas a gente faz o que pode sempre. Desculpa às vezes eu mostrar mais minha cara do que mostrar os lugares, mas eu sempre estou tentando equilibrar. Eu recebo a crítica de vocês, escuto tudo de vocês, mas eu sou a banda de um homem só, então fica difícil até. Eu não tinha noção de vídeo antes de começar esse canal, e agora que eu estou aprendendo. Chegamos aos 30 mil, agradeço a cada um de vocês. A unidade territorial da Moldávia já foi colocada em jogo muitas vezes. A região da Transnistria, que mostrarei para vocês no próximo vídeo dessa série, atua como um país de fato independente. No caso da Gagáusia, comprometimentos foram feitos em ambos os lados.
até mesmo pela sobrevivência econômica de um país que frequentemente figura entre os 3 mais pobres da Europa. Desafios da adaptação a um mundo globalizado, pós-soviético e em uma economia de mercado. Tudo isso em meio a tensões militares a poucos quilômetros de distância e também divergências geracionais. Como podem ver, até mesmo em uma sexta-feira, nos horários comerciais, vemos uma cidade extremamente tranquila, com alguns prédios e casas não tão bem cuidados, mas, de maneira geral, tudo muito limpo e pessoas vivendo normalmente em segurança. Enfim, você se imaginaria vivendo num lugar como esse? E essa rua, que é a principal aqui em Komratla, chama Estrada Lenin, né? O Lenin Ulitsa, que é a Rua Lenin. Então você vê que até mesmo as ruas antigas mantiveram os seus nomes e eles não têm nenhum tipo de vergonha. Quando eu falo isso e eu reforço esse ponto, é porque muita gente acha que todos esses símbolos foram apagados ou simplesmente substituídos de forma rápida, o que não é verdade. Exemplo aqui, um país que tem a sua independência, mas ainda tem regiões onde esse apelo soviético é muito forte. De volta à rodoviária e mais uma marshrutka para retornar à capital. No próximo episódio, iremos para a Transnistria, um famoso país que não existe oficialmente, mas que de fato atua como uma nação independente. Muitas curiosidades e imagens incríveis. Não perca!